Meus irmãos, é com alegria muito grande que eu falo para os irmãos nesta noite, depois de uma manhã radiante que tivemos aqui nesta igreja. Eu agradeço muito as palavras do reverendo Sebastião, companheiro desde muitos anos atrás, e a gente sempre trabalhou com satisfação, com alegria, na obra do Senhor. Eu louvo a Deus pelo pastor que esta igreja tem e pela igreja que o reverendo Sebastião dirige. Estou certo de que muita coisa bonita, crescente, vai acontecendo nesta igreja, não apenas com esse instrumental magnífico que ela tem, e que não é comum a tantas outras comunidades que nós temos, não é comum, como a parte do coral e a parte dos irmãos que trabalham nesta igreja incansavelmente. Deus continue somando a esta igreja as ricas bênçãos que Ele tem somado até o presente momento, e mais ainda. Eu quero, nesta noite, ler da Bíblia a palavra de Deus, do último livro da Bíblia, Apocalipse, do capítulo 22, também o último capítulo do livro e da Bíblia, os versículos os versículos 12 a 16. Apocalipse 22, 12 a 16. Palavras de Jesus Cristo. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras do sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, impuros, os assassinos, idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, com essa leitura. Amém. Meus irmãos, aniversário de orquestra, é bom a gente falar em música e até em orquestra, e em músico. Conheço uma música de um grande músico chamado Saint-Saëns, intitulada A Dança Macabra. A Dança Macabra, ela começa exatamente assim. Se alguém contou, são 12. 12 notas. Isto significando a meia-noite. A história da música é a seguinte, que a morte, à meia-noite, subiu num túmulo, num lugar mais alto, afinou o violino e começou a tocar a dança macabra. E aí vai traçando a noite com aquela dança macabra, levantando todos os esqueletos daquele cemitério. E até Saint-Saëns foi criticado, falava para o espalho da orquestra, aí, o Henrique, que o Saint-Saëns foi criticado porque ele usou o xilofone para imitar os esqueletos batendo os seus ossos. Xilofone. A crítica que todo mundo pode fazer, né? Mas ele produziu a música. E lá vai a dança macabra, com todo, e lá vai a morte com a dança macabra, com todo o seu doce sabor ali naquela noite. Acontece que lá pelas tantas da madrugada, um oboé na orquestra, ele toca fazendo lembrar um galo cantando. Tão, tão,
Tam, tam. E a orquestra dá aquela pancada de notas. A morte pega o seu violino e toca um trecho triste da música. Terminou a dança macabra. Sabe por quê? Porque o galo anunciou que o sol estava aparecendo. E o sol, para a morte daquele momento, era a pior coisa que podia existir. Dizem os astrônomos, os estudantes de física e tudo mais, que o sol, em cada segundo, ele produz 383 bilhões de trilhões de quilowatts. No segundo só, ele ia socorrer a nós que estamos aí precisando de energia, né? Num segundo! 383 bilhões de trilhões de quilowatts, o que corresponde a 10 bilhões de toneladas de TNT. Que tirão, né? Eu fiquei pensando, mas gente, que coisa, né? Mas também o Sol. O Sol, o diâmetro da Terra é de cerca de 12 mil metros. O diâmetro dele é de 1.400.000 metros. É um estrelão. Mas por que eu estou falando isso? É porque quando ele aparece, quando ele surge, ele apaga tudo que existe na noite. E no caso da dança macabra, a luz do sol fazia desaparecer os fantasmas. Por isso, a tristeza da morte. É uma música, eu achei espetacular a ideia de Saint-Saëns, porque escreveu uma música dessa natureza e apresentar, e eu ouço de vez em quando na minha casa, eu gosto de ouvir a dança macabra. Agora eu pensei, eu quero falar sobre Jesus, a brilhante estrela da manhã, desta noite, e me reportando a uma ilustração desta maneira, será que tem sentido? Cabe essa ilustração? E como cabe, meus irmãos? Deus criou o mundo, esta beleza que nós vemos aí, tudo que fez era bom. Só que o homem desobedeceu. Importava que ele obedecesse, para tudo continuar bem e bom. Mas ele desobedeceu, ele estragou tudo. No momento do seu pecado, foi iniciada, não propriamente a dança macabra de Saint-Saëns, mas foi iniciada uma noite macabra na história da humanidade. Se nós nos reportarmos a alguns textos, diz-nos lá, Gênesis 2,17, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ezequiel 18,4, a alma que pecar, esta morrerá. Portanto, eu posso dizer aqui que a morte entrou em cena sim. A morte entrou em cena com uma farra de uma noite sombria que o mundo viu cobrir toda a sua beleza, toda a sua pujança com que ele foi criado. E tanto isso é verdade que na primeira família houve um fratricídio. Caim matou Abel. E ali a morte não parou mais a sua música. A morte não parou mais o seu ato macabro. E nós vemos que através de todos os séculos, guerras e guerras e guerras e guerras trucidaram, mataram tantas e tantas pessoas. Nos reportarmos, meus irmãos, as guerras antigas, as guerras que nós conhecemos, a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. Aqueles que foram torturados, aqueles que foram colocados nos campos de concentração, e surgindo do nosso lado, o próprio Jesus Cristo teve que passar pela morte. Que coisa terrível! O Senhor da vida. O apóstolo Pedro diz com todas as letras, vós matastes o autor da vida.
Agora eu falei aqui, numa estrela, a estrela que nós temos, que tem o potencial que tem, e se nós pensarmos que Jesus estava na criação dessa estrela, todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e nada do que se fez foi feito sem ele. Eu vivo encantado, meus irmãos, com as coisas que os astrônomos falam, e com a grandeza das coisas que nós vemos no céu. Ouço dizer que há uma estrela que eles chamam de Canis Majori, e essa estrela, ela é tão grande, que um avião desses nossos aí, 900 quilômetros por hora, para dar uma volta em torno dela, ele gastaria 8 séculos. Sem o piloto tomar um cafezinho, dar uma dormidinha, quem duraria 8 séculos para num avião a 900 km por hora dar uma voltinha nessa estrela Canis Majori? Ah, eu olho isso e digo, mas que coisa espetacular, que coisa grande e espetacular. Pois bem, o Senhor que esteve na criação destas coisas, também teve que se submeter à morte. E aí é que muita gente erra, porque eu ouvi um senhor falar comigo, você, Salvador, você está defendendo a postura de Jesus, mas ele não tem isso tudo que você fala aí. Sabe por quê? Porque apareceu um pregador no portão da minha casa lá, com uma Bíblia, eu sabia que a Bíblia dele tinha uma coisa feia, e pedi para ele ler. Por favor, leia para mim João, capítulo 1, versículo 1. Ele, pois não, leio. E ele leu. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Um com letra minúscula e Deus com um Dzinho bem pequenininho. Então eu peguei o original grego, né, e trouxe para ele. Olha aqui, ó. A mesma letra que está. No princípio o verbo estava com Deus, a mesma letra do Deus aqui, e o verbo era Deus, olha aqui, ó, a mesma letra maiúscula. Com que autoridade vocês colocaram essa letra minúscula? Com que autoridade? Vocês querem menosprezar Deus? Aí peguei outras Bíblias, até o inglês aqui, God, olha aqui, letra grande aqui no final. E o verbo era Deus, e vocês faltaram com respeito com Jesus Cristo. Aí é que ele começou a argumentar. Mas você está fazendo uma defesa desse Jesus, está fazendo uma defesa de Jesus, que não é isso que vocês pensam, não. Porque está certo que a Bíblia diz que ele fez milagres e tal, as coisas todas, mas ele morreu. Ele não teve força para reagir lá na cruz. A morte judiou dele. E como é que é? Um Deus que é judiado pela morte? Eu falei, meu caro, o senhor ignora a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, que diz que ele esvaziou-se a si mesmo, mesmo sendo da mesma estrutura, da mesma pujança de Deus? Não usurpou ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo. Meus irmãos, ele ficou tão bravo comigo, no portão da minha casa. Ele falou, me mostra esse texto da Bíblia. Como quem disse que eu estava inventando moda, né? Eu falei, coitado, é muito ignorante. Me lembrei de Jesus quando diz, errais não conhecendo as Escrituras, sem nem o poder de Deus. Errantes! E pregando nos portões das casas. Eu falei, vamos entrar, teria muito prazer de continuar nossa conversa na minha sala. Ele disse, não, eu estou com pressa, não posso entrar não. Eu falei, então o senhor espera, ele não vai embora não, que eu vou buscar minha Bíblia. Nós lemos na dele, né? Então eu peguei minha Bíblia lá e abri a carta aos Filipenses e mostrei para ele. Ele ficou assim, extasiado. Ele não sabia do esvaziamento de Cristo. Ele esvaziou-se a si mesmo, mesmo sendo Deus. Eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai. Ah, meus irmãos, que coisa terrível. Mas por que você está falando isso aqui nesta noite? Eu estou falando aqui nesta noite porque nós podemos sofrer a tentação de não considerar Jesus em toda a sua grandeza, a que ele tem da parte de Deus, porque ele é Deus. Mas vejam aqui, não é mera coincidência, né? Eu acho que o autor da música, A Dança Macabra, não pensou no que eu estou pregando aqui hoje, e nem fez a música por causa disso. Mas eu vejo, no livro Malaquias, capítulo 4, versículo 2, escrito o seguinte,
Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Ah, e no 40 do nosso cenário, salvação, salvação, nos o Filho de Deus, alcançou-nos o Filho de Deus, aleluias ao Filho de Deus. Jesus, a luz que veio ao mundo, meus irmãos, o sol da justiça. E atenção que aí eu não vou me colocar junto de Santos Seis, da orquestra lá, mas eu vou fazer. Mas não foi o sol que espantou a morte, na música Dança Macabra? É. O sol que espantou a morte. Não foi o sol da justiça que deu um tranco na morte. Tranco na morte. A ponto do apóstolo Paulo debochar dela e dizer: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Eu sou encantado, meus irmãos, com aqueles que debocham da morte. Uma vez uma pessoa falou comigo: você tem coragem de debochar da morte? É claro que eu debocho da morte. Que o inferno e a morte, diz a palavra de Deus, no Apocalipse, foram lançados no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O sol da justiça, o sol da justiça, aquele que esteve presente na criação do sol e de todas as estrelas, aquele que esteve presente na criação de Canis Majori, ou de outras estrelas até maiores por aí, aquele que esteve presente na criação do universo, com toda a luz, com toda a fonte, com toda a riqueza, com toda a força e vigor, o sol da justiça brilhou, acabou com a morte, acabou com a morte, quando disse: está tudo consumado, na cruz do Calvário. A sentença da morte foi tão vitoriosa, meus irmãos, que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que ele, Deus, nos deu vida, estando nós mortos. Estando nós mortos, ele nos deu vida. E em Cristo nos fez assentar nos lugares celestiais. E nós já estamos assentados nos lugares celestiais. Eu tive um sonho, que eu estava na guerra do Iraque. Que sonho lascado, né? Eu sonhei que eu estava na guerra, passava bala, aquelas balas grandes. Rapaz, olha que negócio, escapei dessa. Aí vinha uma bombona grande, explodia na frente, que voava tudo, e eu escapei de mais uma. Eu fiquei, o meu coração ficou taquicardia, claro, um pesadelo desse, né? Taquicardia é a pulsação que já passa aí dos, digamos, 120 por minuto. Se o seu coração estiver batendo 120 minutos, dá um jeitinho aí, porque taquicardia. Taquicardia era uma CPI, né? Pois bem, aí eu acordei suando até, falei: ô louco! Aí eu falei: gente, eu tive um pesadelo. Mas acontece que quando a gente tem um pesadelo, dizem os entendidos, a gente deve levantar e dar uma volta, beber um copo d'água, né? Quem sabe até ligar a televisão um pouco, ouvir uma música, depois de dormir outra vez. Porque se a gente for dormir no mesmo momento depois, ele volta o pesadelo. Mas foi bom ter voltado, porque eu virei a cabeça assim e continuei na guerra do Iraque. Eu falei: Mas aí, olha o que me aconteceu. Eu lá na guerra, falei assim: pode vir bomba de todo jeito agora, porque eu estou deitado lá em São João da Boa Vista. Eu estou deitado na minha cama. Aí eu fiquei andando no meio daqueles tanques de guerra, avião, pode explodir, porque eu estou deitado lá em São João da Boa Vista. Que sonho louco, não é? E gostoso até, sabe por quê? Porque ele me deu a seguinte lembrança, ali naquela noite: eu estou num mundo de sofrimento, de bombas, de guerras, de morte, mas eu já estou assentado nos lugares celestiais. Aí, não era verdade que eu estava no meio das bombas. Eu estava sonhando, eu estava com um pesadelo, mas eu estava deitado lá em São João. Eu encontro os pesadelos do mundo, essa noite macabra, lascada, meus irmãos, que a morte estabeleceu no mundo, mas eu já ressuscitei com Cristo Jesus.
Eu já estou sentado nos lugares celestiais. Esta tem que ser a profissão de todos nós aqui. Velhice não vale nada, porque ela não nos abate em coisa alguma. Porque nós já estamos ressuscitados em Cristo Jesus. Nós temos que viver esta verdade, porque é verdade, meus amados irmãos. O sol da justiça se fez, brilhou, acabou com a morte e nos deu a salvação. Este manto maravilhoso que Deus colocou acima dos seus salvos. E agora, então, nós vivemos numa situação, meus irmãos, de evangelização, não é? De testemunho, que todos nós aqui devemos dar, o reverendo Sebastião, o reverendo Jair, os pastores que estão visitando a nossa igreja hoje, todos nós devemos dar esse testemunho, viver esse testemunho e chamar as pessoas que estão com medo. Ah, eu estou com medo, minha pressão está alta. Ah, que com medo de coisa nenhuma, rapaz. Você não vai morrer coisa nenhuma. Hoje nós falamos isso na escola dominical, né? O crente não morre, o crente voa, o crente sai daqui, sai dessa casca. Né? E tem mais. Esse dia glorioso que vem por aí, meus irmãos, não é o Boé que tocou, nem é o Galo que já cantou, é Jesus que já disse que a vitória já está estabelecida. Esse dia já está quase amanhecendo, meus irmãos. E ele vai, quando chegar, vai ser uma risadaria muito grande. Lá em Campos, eu conheci numa praia lá, um grupo de pescadores que viveu uma situação interessante. O barco de pesca deles virou. E a água estava muito gelada, e eles fizeram várias tentativas para desvirar o barco. Agora, atenção, vamos. Não conseguiam, o mar estava muito agitado. E eles ficaram ali agarrados no barco. O barco está virado, mas estavam agarrados, né? Agarrados nele, porque é a única, né? O mar está gelado. De repente, um falou assim, olha lá! O que foi? Olha lá! A turma olhou, o dia vai nascer! A alegria daquele povo que estava ali quase se entregando, mas nasceu assim, de tudo. E a aurora foi surgindo, levantando. Sabe o que eles olharam? Eles estavam perto da arrebentação, eles estavam perto da praia. Ele, nós estamos salvos, cara. Aí começaram a nadar, pá. E chegando na praia, com fome, né, com frio, mas pularam, saltaram de alegria. Essa é a nossa situação como crentes, meus irmãos. O sol da justiça já veio trazendo salvação a todos aqueles que são de Jesus Cristo, aqueles que são deles, aqueles que são do sol da justiça. Perante o sol da justiça, Criador, aquele que esteve presente na criação de todos os sóis, todas as estrelas, todas as coisas, que fonte de energia espetacular, meus irmãos, Jesus Cristo, né? A luz do mundo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Meus irmãos, o sol da justiça, ele já fez justiça, já está tudo traçado, já está tudo escrito, a morte já cantou a sua elegia. Já cantou. Ela já está destruída. Aí, quando chegar o Senhor, vai ser uma transformação que o profeta Jeremias diz assim, capítulo 31, tornarei o seu pranto em júbilo, transformarei em regozijo a sua tristeza. Eu tive uma experiência disso aqui, meus irmãos, literalmente. Quando eu cheguei a Salinas, pastor e advogado, eu falei, tenho de cuidar aqui da coisa, não posso perder nem o enterro, né, porque às vezes o inventário vem para mim. É brincadeira, né, eu sou bem-humorado. E estava varrendo a calçada do meu escritório de pastor e advogado. Quando chegou, eu não chamo ninguém de velho, porque se eu chamasse dos outros de velho, eu tinha que olhar no espelho e falar, é velho, né? Mas então, eu por respeito até a mim, eu não chamo ninguém de velho. Mas essa mulher eu vou chamar de velha aqui na minha descrição. E os irmãos vão saber por quê. Eu estava varrendo a calçada, chegou uma velhinha, baixinha, espigadinha. Falou, ô, esse menino, foi o AMC que pregou nessa igreja aqui ontem? Eu tinha pregado no dia anterior. Falei, foi. Eu tinha 39 anos quando cheguei a Salinas. Bem mais novo do que agora, né?
Ela falou, meu filho, você de pé, de longe, até que faz umas vistas, mas de perto já está bem derrubado, né? Meus irmãos, eu fiquei estático. O que eu vou falar para essa criatura, né? De longe, de perto, você está bem derrubado, né? Eu fiquei quieto, não falei nada, engoli essa, e falei, eu vou ter que aprender muita coisa aqui em Salinas. E, de fato, aí continuei, cada episódio, né, cada enterro que eu acompanhava, eu aprendi uma coisa. Aí, um dia, eu estou acompanhando o enterro, e o caixão parou assim na porta da igreja católica, podia ser umas 8 horas da manhã, e o padre não abriu a porta. O pároco, lá de Salinas. E aí eu estou lá assim, conversando com o gerente do Banco do Brasil, ali do lado dele, viraram o caixão e vieram para o meu lado. Falei, opa, não tem nada com isso? Ó. É que o gerente foi lá e falou não sei o que com a família, então a família veio para o meu lado. O senhor faz a prática, não faz? Eu falei, eu posso fazer a prática, mas aqui na porta da igreja católica não vai pegar bem, né? Eu, pastor da igreja presbiteriana, se os senhores quiserem aceitar a minha proposta, eu faço a prática, mas lá no cruzeiro, no cemitério. Tá bom. Então eles tocaram para lá, rezando, carregando o caixão e tal, as coisas todas. Eu fui no meu escritório da minha casa, peguei uma Bíblia, né? Coloquei o paletó, que eu estava na camisa, lugar muito quente, e ainda cheguei antes do pessoal carregando o caixão, bem devagarinho, né? Aí eles colocaram lá no cruzeiro, eu olhei assim para ver se tinha alguma pessoa que eu conhecia. Tinha uma pessoa da minha igreja. Falei, ainda bem que tem uma pessoa aqui para servir de testemunha, né? Meus amados irmãos, a hora que abriram o caixão, quem? A velha. Eu falei, agora você vai ver quem é que está mais derrubado. Mas acontece o seguinte, meus irmãos, eu estou falando assim, mas a minha palavra lá foi diferente. Eu falei, esta senhora, aí eu contei, né? Em vida, passando pelo meu escritório, disse, foi você que pregou ontem nessa igreja? Eu falei, foi. Meu filho, você de longe até que faz vista, mas de perto já está bem derrubado, né? Quando eu falei isso, é que eu tive experiência. Aqueles que estavam com lenço na boca e chorando, ameaçaram de rir. Eu falei, bem disse o profeta Jeremias, tornarei o seu pranto em júbilo, transformarei em regozijo a sua tristeza. Eles estavam chorando, e quando eu falei daquele coração, daquela arte que aquela mulher fez comigo, né? Aquela beleza que a mulher... E ela fez uma beleza muito grande comigo, sabe por quê? Porque ela me deu a mensagem daquele enterro. Falei, meus amigos, eu quero falar para todo mundo aqui sobre a grande derrubada. Está todo mundo derrubado aqui, porque todo mundo aqui é mortal. A morte está em cima, mas eu tenho a saída. Jesus, a brilhante estrela da manhã, o sol da justiça está chegando, está vindo aí, está acabando o mundo. E aquele que estiver com ele, aquele que tiver Jesus no seu coração, vai transformar as suas lágrimas em risos, vai chorar com os olhos caindo lágrimas, vai ficar contente porque jamais a morte existirá. Ela vai ser destruída, já está declarado isso, para sempre. Eu gosto muito do trecho, afinal, aleluia é de Handel ou é do Messias? Aleluia é do Messias, porque é um trecho do Messias feito por Handel. Eu gosto, porque aqueles que cantam aleluia, no fim eles falam forever and ever. Isso quer dizer assim, para sempre e sempre a morte já está destruída. O Senhor que vem destruindo tudo, vem trazendo a vida, porque Ele é autor da vida. Vós matastes o autor da vida. Meus irmãos, será que no final deste culto aqui, vai sair alguém dessa igreja aqui com medo da morte? Outra coisa, sem declarar o seguinte, Senhor Jesus,
olha, eu sei que tu és o sol da justiça, o profeta falou. Eu te recebo no meu coração para iluminar a minha vida, os meus passos. Eu não quero errar. Eu não quero ter sentimento de morte. Eu quero viver, desde já, a vida eterna. Não vou pedir para ninguém me responder aqui, levantando a mão. Mas vai sair alguém daqui sem se decidir completamente pelo Senhor Jesus Cristo? E se alguém está pensando nisso, procure o pastor. Reverendo, o senhor trouxe um velhinho aí lascado, hein? Para falar, não precisa ficar com medo, não. Para falar igual que a mulher, só está derrubada. Agora para falar, já é derrubada. Hoje não tem mais 39 anos, tem mais, né? Mas eu estou insistindo. Sabe por quê? Porque eu quero, hoje eu estava lendo um capítulo do livro, um livro de Billy Graham. Billy Graham. É um livro que ele fala do final, né? Do final da vida, indo para casa. Que coisa bonita, né? No livro ele diz que está indo para casa. Que pregador maravilhoso, Billy Graham, né? Está indo para casa. Aqueles que estão em Cristo não vão morrer, estão indo para casa. E é uma viagem, é um voo, né? É uma viagem maravilhosa, porque nós vamos encontrar os nossos queridos. Hoje nós falávamos do reverendo José Carlos Nogueira. José Carlos Nogueira e tantos outros, né? Um dia eu falei com o reverendo Augusto Gotardello, eu quero tanto encontrar o apóstolo Paulo, que homem maravilhoso, mas acima de tudo, meu Jesus, face a face, seu rosto mirar. Longe, longe de cuidados, tristezas, é melhor estar ali do que aqui estar. Amados irmãos, que Deus nos abençoe mais ricamente e que não nos deixe de jeito nenhum vacilar neste momento. Eu conheço um hino bonito que diz assim: a noite está finda e o dia já vem, a estrela, pois da alva, não pode tardar, que de glória e gozo também, por sua chegada, convém madrugar. A noite está finda e o dia já vem, a estrela, pois d'alva, não pode tardar. Jesus, a brilhante estrela da manhã, ele como a estrela da alva surge. Quando a estrela da alva surge, ela está pondo fim à noite, que já chegou ao fim, está anunciando que está chegando um novo dia. Jesus, a brilhante estrela da manhã, já na cruz do Calvário, ele acabou com a noite macabra que envolveu de morte o mundo inteiro e já iniciou o dia eterno. O dia eterno que não vai ter noite mais. E não vai precisar nem de luz do sol, nem de Canis Majori, nem de luz nenhuma, porque a presença da glória do Senhor será a iluminação daquela maravilha. E a morte, o inferno, já foram lançados para dentro do lago do fogo. As tristezas não entrarão lá, só as alegrias. Aí alguém falou comigo assim: mas escuta, e se eu chegar lá e não encontrar o meu irmão? Eu falei: meu filho, essa preocupação você tem aqui. Ali você não vai nem pensar nisso. Porque nenhum pensamento ruim entra lá, e esse pensamento é ruim. Você não vai ter tempo sequer de pensar em coisa ruim que aconteceu. Você vai viver eternamente maravilhas. Das maravilhas é sempre a maior. Hino que nós tocamos aqui, eu gosto desse hino, que fala que Jesus, né, das maravilhas é sempre a maior, aquela. Mas o seu amor aos homens perdidos. Amados irmãos, preciso falar mais alguma coisa esta noite? Acho que não. Eu encerro minhas palavras dizendo que há uma convocação. Há uma convocação para que os filhos de Deus e do dia, não da noite, do dia, estejam de plantão no serviço do Rei Jesus.
Porque na hora que ele voltar, ele vai reunir os seus. E eu quero ver você ali. Em nome de Jesus. Amém.